Bom, vamos fazer um debate aqui sobre educação, né? Acabei de falar de educação, vamos falar sobre o papel das universidades na construção do Estado Nacional. Tema fundamental e que eu vejo muito pouca gente tratar disso aqui no nosso país. A gente precisa aprofundar essa discussão, enfim, falar um pouco sobre o papel da educação pública, especialmente da universidade, nesse cenário. Para isso, eu tenho um time qualificadíssimo aqui para conversar com a gente. De volta aqui, mais uma vez, ao Faixa Livre, eu cumprimento o Nildo Orix, que é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos de Yela, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Nildo Orix, bom dia. Nildo, eu estou sem o seu áudio. Não sei se está com algum problema aqui, mas eu não consigo te ouvir. Eu vou pedir para que você refaça a tua conexão aqui para a gente tentar retomar o áudio. Enquanto a gente chama aqui o Nildo de volta, eu vou cumprimentar, já nos aguardando aqui, o Cláudio Anselmo Mendonça, que é doutor em políticas públicas, professor do Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão e também presidente eleito do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDE, Sindicato Nacional. Cláudio Mendonça, bom dia. Bom dia, agradeço aí o convite a esse importante espaço, né, de discussão e debate, o programa Faixa Livre. Espero poder contribuir aí nessas discussões que estaremos aqui tentando dialogar. Eu que agradeço muito a tua presença, quero aproveitar já para te parabenizar, viu? A vitória da Chapa 1 nas eleições para o ANDE Sindicato Nacional. O Cláudio vai assumir ali no mês de julho, se eu não estou enganado, mas quero começar te parabenizando por isso e agradecendo a tua presença aqui no nosso programa. Além do Anselmo e do Nildo, que eu vou chamá-lo daqui a pouquinho de volta, eu tenho a Maíra Goulart já nos aguardando aqui. Maíra, que é cientista política e presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a ADUFERJ. Maíra Goulart, bom dia. Oi, gente, bom dia. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês. Já peço desculpa de antemão que meus cachorrinhos estão aqui comigo, então se vocês ouvirem os latidos, vem deles. Problema nenhum. Quero agradecer demais a tua presença aqui, viu, Maíra? Obrigado novamente por você conversar aqui com a gente. Vou tentar chamar o Nildo de novo. Nildo, será que nosso microfone funciona agora? Ainda não, viu, Nildo? Não temos o teu microfone, viu? Tenta sair, por favor, da live e voltar, porque muitas vezes é isso. Às vezes essa saída, esse retorno resolve o problema da conexão do microfone. Mas, enquanto a gente aguarda o Nildo, eu já vou iniciar aqui as discussões na edição de hoje, viu, gente? Porque o que a gente tem, acima de tudo, aqui no nosso país, nas últimas décadas, a gente tem assistido a um processo contínuo de reconfiguração do Estado marcado por políticas de austeridade, privatizações, desregulamentações e pela crescente submissão de decisões públicas à lógica do mercado. Esse movimento, caracterizado, obviamente, como neoliberalismo, não apenas redefine o papel do Estado na economia e na sociedade, mas também altera profundamente a relação entre o público e o privado, o coletivo e o individual, o direito e o serviço. Nesse contexto, a universidade pública, historicamente vinculada a projetos de desenvolvimento nacional, produção de conhecimento crítico e formação de cidadãos, encontra-se sob forte pressão. Cortes orçamentários, precarização do trabalho docente, incentivo à lógica produtivista de pesquisa, estímulo também a parcerias com o setor privado e tentativas de deslegitimação social são alguns desses sintomas de uma crise que ultrapassa a esfera da gestão institucional. Diante disso, torna-se urgente perguntar qual é o papel da universidade frente à crise do Estado e ao avanço do neoliberalismo. Ela deve se adaptar a essas novas regras do jogo e buscar buscar formas de sobrevivência dentro dessa dinâmica, ou deve se posicionar como um espaço de resistência crítica e proposição de alternativas. É possível a gente reconstruir um projeto de universidade comprometido com a democracia, a soberania e a justiça social em tempos de desmonte do serviço público? Queria começar com a análise da Maíra Goulart. Como é que você vê essa questão, Maíra? Bem, gente, eu vou começar falando sobre uma constatação de alguma forma desconcertante, que é o fato de que a universidade pública nunca entregou tanto à sociedade com tão pouco investimento. E, ao mesmo tempo, ela nunca esteve tão vulnerável na sua relação com a própria sociedade que a sustenta. Segundo o relatório do Observatório do Conhecimento, que eu coordeno
já há alguns anos, sobre a LOA de 2025, as universidades federais operam hoje com apenas 45% do orçamento que dispunham em 2014, considerando valores corrigidos pela inflação. Isso representa um rombo acumulado de mais de 117 bilhões de reais. A assistência estudantil, que deveria crescer com a ampliação do acesso à universidade, está estagnada em torno de 1,3 bilhão de reais, no mesmo patamar de uma década atrás. E mesmo assim, as universidades, no caso nós, professores e alunos, o corpo social da universidade, continua sendo responsável por mais de 95% da produção científica do país, pelas principais pesquisas de interesse público, da saúde à transição energética, e pelo esforço central de interiorização do conhecimento, da cidadania e da formação de profissionais qualificados em todo o território nacional. É um esforço que ainda se mantém, por exemplo, na produção e aplicação de tecnologias sociais de baixo custo e de grande impacto, desenvolvidas em articulação com comunidades locais para resolver problemas como segurança alimentar, acesso à água, habitação e geração de renda. Então, eu vou deixar a gente aqui para nós uma questão, né? Que é o paradoxo. Nós temos uma universidade que funciona como motor do desenvolvimento social, mas que vem perdendo apoio social e político. E esse é o centro da provocação que eu quero trazer para a gente discutir. Por que a sociedade brasileira está virando as costas para a universidade pública, mesmo diante da sua relevância objetiva? Tá certo. Quero agradecer a tua primeira intervenção. Já chamar aqui, vamos ver se a gente tem o Nildo de volta. Nildo, você me escuta bem, né? Mas eu estou ainda sem o seu microfone, Nildo. Infelizmente, está difícil aqui a gente manter. Vamos tentar mais uma vez, Nildo, ver se a gente consegue recuperar aqui o teu áudio. Eu não consigo te ouvir, lamentavelmente. Eu vou passar a palavra já para o Cláudio, para ouvi-lo também a respeito dessa premissa que eu trouxe aqui para o nosso debate e para que ele teça suas considerações também ao que trouxe a Maíra aqui na sua primeira participação. Como é que você vê, o Cláudio, a participação da universidade nessa construção do Estado Nacional? Você me escuta, Cláudio? O teu microfone está fechado. Eu tô sem o teu microfone aberto aqui. Vamos ver se a gente recupera o áudio do Cláudio. Ele está com dificuldades. Ele travou, inclusive, a imagem ali. Não está fácil hoje não, viu, gente? Estamos aí com dificuldades aí nesse início do nosso debate. Eu estou sem o teu microfone ainda, viu, Cláudio? Ele está fechado aqui, eu não consigo te ouvir. Vamos tentar recuperar aqui a fala do áudio enquanto ele volta aqui. Vamos ver se o Nildo, a gente já tem Nildo. Será que a gente consegue agora? Eu não tenho ainda o teu áudio, viu, Nildo? Tá difícil. Tá difícil aqui a gente ter a tua conexão. Cláudio, você me escuta, né? Mas eu tô com o teu microfone fechado. Você tem que abrir o microfone para a gente poder conversar contigo aqui no programa, Cláudio. Eu não consigo nem abrir o microfone aqui, tá? É impossível. Ele tá voltando aqui para uma outra conexão. Você me escuta agora, né, Cláudio? Eu tô ouvindo. Agora sim. Eu te ouço plenamente. Eu queria que você falasse um pouco. Pois é, eu estou com dois Cláudio aqui. Agora. Pronto. Agora voltou aqui. Vamos lá, fica à vontade, viu, Cláudio? Tu consegues me ouvir? Ouço bem. Pode falar. Então, primeiro, bom dia novamente a Maíra, ao Anderson, né, a todos que estão aqui ouvindo, né, a Faixa Livre. Rapidamente, Anderson, eu queria só, antes de entrar na discussão precisamente, né, muito importante que está sendo a primeira participação, né, podcast, né, que a gente tem participado após a eleição, e queria fazer um agradecimento especial a todos e todas que participaram do processo, né, eleitoral recente, né, nem se votaram na chapa 1, 2, 3 e 4, que entendemos que um processo fortaleceu o Sindicato Nacional como antes, é fortalecer justamente aquilo que nós queremos dialogar aqui, que é o papel da universidade na construção do Estado, né? E, em linhas gerais, né, eu queria dialogar apresentando alguns elementos iniciais do que nós entendemos, e aí já de imediato falar que eu não estarei falando aqui como um Cláudio, né, pesquisador, militante, mas
mesmo ainda não empossado, né, o convite chegou até a minha pessoa em razão, né, da eleição do meu nome como presidente da Chapa 1 e vou tentar expressar um pouquinho do acumulado que o nosso Sindicato Nacional tem. E aí não é uma posição de chapas, mas é uma posição de acumulado que o nosso sindicato tem através de várias produções, de deliberações e debates que acho que são riquíssimos e que nos ajudam a entender o cenário. Eu queria começar já com algo extremamente alarmante, né? De ontem para hoje, o governo Lula já cortou, né? Já nova medida de condicionamento, o corte mesmo orçamentário, em um quadro de dificuldade em que todas as universidades, institutos federais e Cefet têm atravessado o manto federal. E quando a gente fala do manto federal, porque essas políticas federais, elas, de alguma forma, elas são materializadas também nas políticas dos estados e dos municípios, né? As universidades estaduais também passam por situações críticas diante de uma política orçamentária, seja em São Paulo, governado pelo governo extrema-direita, seja, por exemplo, na Bahia, né? Governado pelo Jerônimo, né? Que é do PT. Então, a gente se encontra, né? E óbvio que eu não estou fazendo um paralelo no sentido de torná-los iguais, né? Pelo contrário, nós entendemos, né, de que numa conjuntura como essa tem um setor que me parece que não entende a importância ou entende a importância da universidade e visa destruí-la no seu sentido mais amplo, que é os setores que se organizam, aquilo que nós chamamos de neofascismo, extrema-direita, mas é muito importante nós tratarmos na questão orçamentária e do projeto de universidade que nós queremos. Então, logo, quando nós falamos de projeto de universidade, nós estamos falando da universidade como elemento central na construção de um Estado. E aí eu queria, né, trazer uma pequena reflexão que o próprio Florestan Fernandes nos coloca, e para iniciar isso a gente vai dialogando, quando ele aponta nas suas reflexões de que a universidade, ela, como um bem em si, como um símbolo de progresso e de adiantamento cultural, precisamos dela como um meio para avançarmos da periferia para o núcleo, né? E nós, né, numa economia periférica, né, de um capitalismo periférico, ter uma universidade pública gratuita que possa ser um elemento norteador do processo de formação, mas também de qualificação, para que a gente dispute cada espaço na sociedade, ela é fundamental. Mas quando o orçamento ele é escoado para outro destino, a gente acaba, de alguma forma, não fortalecendo aquilo que deveria ser um dos principais elos hoje de enfrentamento aos setores que querem eliminar, né, fisicamente aquilo que Fanon chama de condenados da terra, né? Nós, condenados da terra, as pessoas negras, periféricas, mulheres, nordestinos, LGBT, e uma universidade que não entenda isso, e um Estado que não entenda isso, ele falha de forma grosseiramente. Não tenha dúvida, muito bem colocado. Obrigado pela tua primeira intervenção. Vamos tentar aqui ver se o Nildo está com o microfone. Você me escuta, né, Nildo? Parece piada, viu, Nildo? Mas não está fácil. Só para lembrar aqui, o Nildo ele não está em casa hoje. O Nildo hoje, ele sempre costuma conversar com a gente no computador dele, mas ele está em viagem. Hoje ele está lá no Sergipe para fazer o lançamento do livro que ele fez aqui no Rio de Janeiro, na última semana, A Questão da Universidade, do Álvaro Vieira Pinto, filósofo. O Nildo está lançando o livro. Hoje, o livro produzido pela universidade, pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos lá, da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com da coleção Pátria Grande, né? O Nildo está fazendo esse lançamento lá no Sergipe hoje e não está na sua residência, então a gente está com algumas dificuldades aqui no áudio. Parece que o teu microfone não está funcionando, e o áudio vai ficar difícil a gente fazer o papo. Não sei se você está com fone conectado, se tiver com fone conectado, inclusive, até não está, né? Pois é, vamos ver se a gente consegue, de repente, um outro celular para manter aqui o diálogo com o Nildo no nosso programa. Mas eu vou aproveitar e já passar a palavra para a Maíra, porque eu queria fazer uma outra provocação aqui, viu, Maíra? A Universidade Brasileira, na tua análise, ela forma quadros técnicos e intelectuais com foco nos interesses nacionais, acima de tudo, ela está subordinada a agendas globais e demandas do mercado internacional. Há um alinhamento entre o que se pesquisa e ensina nas universidades e as necessidades do país? Quais seriam esses interesses nacionais na atualidade diante
das mudanças que a gente observa, inclusive, no mundo do trabalho e no próprio papel do Estado. Eles incluem soberania tecnológica, justiça social, desenvolvimento regional, enfim. Queria te ouvir sobre isso, por favor. Gente, então, vamos lá. Eu acho que a principal pergunta é se a universidade está formando esses estudantes na medida daquilo que eles desejam para as suas vidas e as suas famílias também. E aí, nesse sentido, eu acho que a resposta é parcial. Ao mesmo tempo, a gente é um trampolim social. Uma pessoa que faz universidade, ela tende a duplicar os seus rendimentos quando ela entra no mercado de trabalho, no mínimo, e esse é um processo que vai se ampliando ao longo do tempo, mas a gente não pode deixar de refletir que, de alguma maneira, essa universidade está frustrando expectativas da sociedade, porque é só isso que explica um certo afastamento dessa sociedade em relação à universidade pública. É uma sociedade que, por exemplo, quando a gente faz paralisações, a sociedade não se afeta com isso. É uma sociedade que cada vez manda menos seus filhos para a universidade. A gente tem reduções nas taxas de inscrições. Houve um aumento nessa última mensuração, mas a gente vem de uma série de redução. É uma sociedade que não clama por interromper essa escalada de desfinanciamento que nós sofremos na universidade pública. Então, deve estar havendo algum descompasso entre aquilo que nós ensinamos e aquilo que os estudantes desejam aprender. Aquilo que os estudantes desejam ter como instrumental para fazer mudanças objetivas nas suas realidades conforme os seus valores. É claro que a gente pode estar inserido num contexto de luta hegemônica e tentar disputar o conteúdo desses valores, mas eu não acho que a gente possa se colocar num lugar de transcendência moral e intelectual em relação à sociedade, em que a gente deva impor os nossos valores, impor a nossa visão de mundo, a nossa visão de desenvolvimento nacional, de país, e sem escuta, sem ser uma relação de diálogo com a sociedade na qual a gente se insere. Tá certo. Bom, vamos ver se o Nildo agora conseguiu. Acho que ele mudou de celular. Nildo, tá tudo bem aí? Você me escuta, né? Agora eu acho que você me escuta, né? Agora sim, temos aqui o áudio do Nildo plenamente. Quero agradecer a tua presença aqui com a gente no debate, viu, Nildo? Obrigado pela tua participação. E já queria aproveitar para te deixar à vontade. Você ouviu o que a gente estava discutindo ainda há pouco, as premissas que eu levantei até aqui, a situação envolvendo o papel da universidade na construção do Estado, enfim, os interesses nacionais que estão colocados e se há um alinhamento entre essa lógica de pesquisa e ensino das universidades e as necessidades do país. Fica à vontade, Nildo. Bem, eu acho que nós precisamos, eu quero saudar todos que estão aqui nesse debate conosco, especialmente o nosso público, a Maíra, o Antônio, né? E você, André? Cláudio, desculpe, o Cláudio. Nós temos que rechaçar a tese liberal de direita e de esquerda. A tese liberal clássica de direita, meritocrática, é que a educação é o caminho do desenvolvimento, do acesso, da distribuição de renda, das oportunidades, como gostam de tratar os liberais. E essa tese é um fracasso no mundo inteiro. Essa tese é uma tese, na verdade, é uma ideologia. A educação é incapaz de transformar qualquer coisa. Vamos dar um exemplo concreto aqui. O desenvolvimento científico na Rússia ou na China só é possível porque teve a Revolução Chinesa e a Revolução Russa. E as conquistas civilizatórias da Revolução Cubana não foi porque investiram na educação. Investiram na educação porque teve uma revolução social. Do outro lado, fracassou entre nós a tese do Fernando Haddad, do Renato Janine Ribeiro, que é a ideia de uma universidade inclusiva. A festa da diversidade, da inclusão, que fracassou rotundamente na medida em que na universidade atual sobram vagas no FRJ, na Federal de Santa Catarina, aqui em Sergipe, lá em Pelotas, em Pernambuco. A universidade, que foi tratada como a sopa dos pobres, essa ideia rasteira da inclusão social, numa sociedade caracterizada pela dependência e pelo subdesenvolvimento, é claro que produz, vamos usar a expressão do Cláudio aqui, condenados da terra a cântaros, não pode salvar algumas almas. Então, a universidade se encontra, antes de que numa crise orçamentária, que é real, ela se encontra diante de uma crise de missão. Qual é a função da universidade? A universidade nos Estados Unidos está em expansão.
A universidade na China está em expansão. Em alguma medida, em alguns países europeus, para algumas áreas, está em expansão. Na universidade brasileira, uma regressão total, mas não é agora. Vou dar dois dados importantes. O primeiro orçamento do governo Lula foi inferior ao orçamento que nos herdou o protofascista Bolsonaro. Inferior, com a PEC de gastos em cima. Esse é um ponto. O outro ponto que a Maíra coloca aqui. Bom, 95% da pesquisa no Brasil é feita nas universidades públicas. O problema é que o Brasil não faz pesquisa. A dependência científica e tecnológica é total, e basta abrir o balanço de pagamentos para ver o pagamento de royalties, patentes, de marcas, produtos, etc. Publicação de artigos, tal como pensa a CAPES, não significa produção científica. Produção científica num país como o nosso, subdesenvolvido, ou num país central, é registro de patentes, produção científica lá em cima. Ou, como eu vi agora em Cuba, no Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, o único país na periferia que fez uma vacina contra o Covid. O Brasil, com o seu gigantismo, com o seu orgulho, não conseguiu fazer isso, importa tudo, dos insumos à vacina. Então, a situação da universidade, a propósito do livro que nós estamos lançando do Álvaro Vieira Pinto, que é o filósofo marxista mais importante do país, a questão da universidade recoloca o debate de uma universidade nos eixos. Para que serve uma universidade? Para a grandeza e riqueza de um país. A Sorbonne não é uma universidade mundial, é uma universidade para a riqueza e grandeza da França. Harvard é uma universidade, não é uma das maiores do mundo, é uma instituição a serviço da cultura, da ciência, da tecnologia para os Estados Unidos. E o que nós temos que fazer para o Brasil é herdar o nome da UFRJ, fazer uma universidade para o Brasil. É isso que nós não temos. Não tivemos com Lula, não tivemos com Dilma, não tivemos com Temer, não tivemos com Bolsonaro, não temos com Lula. Então precisa recolocar os termos da discussão aqui. A situação da universidade, a propósito desse aparente paradoxo que a Maíra coloca aqui, que nós prestamos um imenso serviço à população, eu tenho dúvidas sérias sobre essa hipótese, e o profundo desprezo e, inclusive, antagonismo que amplos setores da população têm com a universidade. Isso me faz duvidar profundamente, tenho provas abundantes para mostrar que o papel social da universidade é irrelevante. A despeito, quero deixar claro aqui, para não ferir nenhuma suscetibilidade, existe muito professor, técnico, estudante talentoso. Só que em todos esses governos, nós não tivemos nenhum projeto. E a universidade não pode ter projeto, sabe por quê? Como ensina Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, todos os grandes, Anísio Teixeira e etc., não pode haver uma universidade a serviço do país quando não tem um projeto revolucionário em curso. É só as revoluções que parem uma universidade que exibe a essência da sua universidade. Tal como está acontecendo na China está criando 1000 institutos tecnológicos. As universidades gringas, a despeito da ação de Trump, estão em expansão. Basta ver, inclusive, os cortes que o Trump fez, os relatórios financeiros das instituições universitárias gringas. Elas crescem, porque elas não dependem só do investimento do Estado, que é grande, mas depende das multinacionais, das doações, que está nos balanços das universidades, como eu consultei agora de Harvard. Então, a universidade precisa de missão. E aí, claro, nós precisamos aqui, estou falando com 2 dirigentes sindicais, precisa de uma definição drástica do sindicalismo brasileiro, drástica, do Andes aos sindicatos estaduais, etc., que recoloquem o tema da Revolução Brasileira, da Revolução Social. Fora disso, nós vamos continuar lambendo as feridas, reclamando de orçamentos curtos, e a propósito, o orçamento curto para a educação não é só para a educação. É gravíssimo o subfinanciamento crônico do SUS, é gravíssimo o subfinanciamento crônico da ciência e tecnologia, do meio ambiente, de todas as áreas. Então, é um problema de missão, e é um problema grande que nós... E nesse sentido, concluo dizendo, é uma tremenda oportunidade para os professores enfrentar os verdadeiros problemas da sociedade brasileira aqui e agora, e abandonar algumas quinquilharias que ocuparam o ambiente político e, inclusive, a capacidade de pesquisa dos professores. Eu acho que essa é a questão central. Está mais um cenário, Nildo, onde o Estado brasileiro, acima de tudo, o atual governo quer retirar os mínimos de saúde e educação da Constituição. Infelizmente, é o que a gente tem ouvido ao longo desses últimos tempos e nos preocupa demais. Eu queria passar a palavra para o Cláudio também. Ô, Cláudio, deixa à vontade você para avaliar aí, falar um pouco sobre o que trouxe o Nildo e também essa situação, essa pergunta que eu trouxe, né, sobre os interesses nacionais, o papel da universidade no atendimento disso, enfim, fica à vontade.
Primeiro, saudar o Nildo, né, que eu não tinha ainda saudado no início, né? Vamos dialogar, né, em torno, como eu já tinha colocado, vou estar expressando o acumulado, né, do que a gente tem como Sindicato Nacional nessas discussões, né? Primeiro, nós entendemos que o debate orçamentário não é secundário, né? Nós entendemos que o debate orçamentário ele tem uma centralidade como o Sindicato Nacional ele tem atuado no âmbito da sua história, né, para garantir que a universidade, e aí quando eu falo universidade, incluo também os institutos federais, Cefet, dentro da nossa base organizativa, né, do nosso Sindicato Nacional, ou seja, o Sinasef. Então, esse debate do orçamento ele é muito crucial, né, e é por isso que, de fato, não há nenhuma política efetiva, né, que se possa garantir o pleno funcionamento, mesmo dentro dos limites da sociabilidade burguesa, o papel da universidade. Porque aí eu entendo que existem mediações que nós não podemos abrir mão, né? Se é verdade, e aí eu concordo com o Nildo, né? Que a educação não é a redentora, a libertadora, que vai libertar dos grilhões do capitalismo, ela cumpre um papel de mediação quando existe políticas de Estado e quando as organizações do campo da esquerda estão organizadas a tal ponto que possa fazer com que tais políticas se efetivem. Porque me parece que aguardar, né, um processo revolucionário para avançarmos em política naquilo que o Trotsky chamaria de programa mínimo, me parece preocupante, né? Vou dar um outro exemplo, né? O Nildo tratou de um elemento e para nós é muito caro essa discussão, né? Nós compreendemos que as políticas de cotas elas cumprem um papel importante. Nós não achamos secundário, por exemplo, que nas universidades, institutos federais e Cefet, possam ter cada vez mais pessoas negras, pessoas LGBT. Nós vivemos num pântano político hoje, né, de que toda política que se coloca hoje, né, de garantia de direitos a setores que, historicamente, dentro do capitalismo, que precariza o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, mas tem um setor que, historicamente, é muito mais precarizado, né? Então, tudo isso é colocado na política identitarista, né? Então, que eu acho muito ruim, porque isso desqualifica a discussão, né? Isso não nos ajuda, e não é isso que o Nildo coloca, obviamente, mas eu acho que isso não nos ajuda a entender qual é a situação, de que é possível e é urgente, na medida em que o sindicato, junto com outros sindicatos, junto com outros movimentos sociais, né, estabeleça plataformas para continuar a mobilização, enfrentando as políticas orçamentárias, as políticas da extrema-direita que têm intensificado ações de violência, como recentemente na UNB, como recentemente na Unicamp, como recentemente na Estadual da Paraíba, impedindo, inclusive, professores de lecionar suas aulas, né? Como aconteceu literalmente na UNB, né? Há um mês atrás, né? Onde a UNB tem que suspender suas aulas, né? Sexta-feira, com receio das ações violentas de grupos de extrema-direita. Eu acho que é necessário e possível fazer essas mediações quando se coloca que se a educação, e de fato ela não é a que liberta, mas é preciso ter uma política de Estado em que coloque a universidade no que tange a especificidade histórica que nós vivemos, né, para que consiga avançar. Qual é o grande problema? É que a política de Estado, e seja os inúmeros governos, ela é extremamente limitada, né? Nós vamos ter avanços pontuais, por exemplo, quando o antes foi muito atacado, até hoje ele é atacado, o nosso Sindicato Nacional, porque ele se colocou contra o Reúne, né? Ora, nós sempre defendemos a expansão das universidades, dos institutos federais e Cefet. Eu sou fruto dessa expansão. Agora, vejam bem, uma expansão que não acompanha uma política orçamentária, o Nildo colocou muito bem os dados importantes, referente, por exemplo, os dados orçamentários para a universidade desse ano, que foi 2023, eu acho que o Nildo colocou, que era inferior ao de Bolsonaro, e a de 2025, ela é inferior à mediana, né, de 2014 e 2015, né, e inferior ao, se não estou enganado, ao último governo Bolsonaro também. E mesmo inferior, o governo já apresentou uma medida recente que congela 60% desse recurso. Então, qual é o tipo de política que o governo, né, se prontifica numa conjuntura tão delicada como essa, de precarização das condições dos professores, de adoecimento dos professores e professoras, num quadro como esse? Me parece uma política totalmente
né, que aprofunda essa situação. Então, para concluir, Anderson, é colocar que eu acho que é possível, o nosso sindicato ele entende isso, fazer a mediação de continuar as lutas com os movimentos sociais, com as entidades, com os partidos que entendem a importância de uma emancipação social que rompa com as barreiras do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, no âmbito da especificidade que nós vivemos, garantir que setores que, historicamente, eles foram apartados, né, de qualquer tipo de direito, possam também acessar esse espaço, mesmo sem nenhum tipo de ilusão da universidade, mesmo sem entender que a universidade, de fato, não vai ser um instrumento que vai revolucionar por si só, né, as estruturas sociais e econômicas da sociedade brasileira. Tá certo. Obrigado pela tua intervenção. Só queria registrar aqui que eu tenho dúvidas em relação, Cláudio, a esse compromisso dos partidos e dos movimentos sociais com projeto de construção nacional. Acho que, acima de tudo, muitas dessas organizações estão comprometidas com projetos políticos. Mas, enfim, Maíra, eu vou te pedir licença aqui para eu inverter a ordem das perguntas, porque o Nildo ele vai precisar sair um pouquinho antes do final do nosso debate. Eu queria que ele participasse o máximo de tempo possível aqui respondendo, Nildo. Eu vou te passar a palavra, inclusive levantando uma bola que você, de alguma forma, já tratou na tua primeira intervenção. A quem serve a universidade hoje? Ao Estado, ao mercado ou à sociedade? Essa lógica produtivista e internacionalização da pesquisa, com publicações em inglês, rankings internacionais, especialmente a fuga de cérebros do país, Nildo, tudo isso afasta a universidade dos problemas nacionais? Fica à vontade. Anderson, eu resolvi meu problema de agenda aqui, então eu posso aguardar até as 10 e posso ouvir, portanto, a Maíra. Você então, pode seguir a despeito da tua excelente introdução, que naturalmente quero falar mais adiante sobre ela. Vou passar a palavra então para a Maíra. Obrigado, viu, Nildo? Vamos lá, Maíra. Queria te ouvir então a respeito dessa questão que eu levantei aqui para o Nildo sobre a quem serve a universidade hoje, ao Estado brasileiro, essa lógica de mercado ou a sociedade, por favor. Obrigada pela possibilidade de fazer a minha intervenção, dialogando com o que o meu companheiro falou antes e com a sua interrogação, que vai muito no sentido do que a gente está discutindo aqui, né? A quem serve a universidade. Primeiro, eu quero dizer que eu concordo muito com o absurdo que é transformar a pauta das desigualdades simbólicas, epistemológicas e, sobretudo, econômicas a uma ideia de identidade. Isso é um equívoco teórico, isso é um equívoco social, porque identidade nessa chave é aquilo que só as minorias possuem, né? Os homens brancos héteros não possuem identidade. Questões universais, elas não têm impacto nessas desigualdades. Então, essa chave do identitarismo é uma chave míope e que a gente deve combater na nossa própria pesquisa científica. Eu, enquanto cientista política, tenho tentado contribuir nessa direção. Mas me parece que a questão aqui para a gente no campo político parece ser como nós vamos garantir, como a gente vai dirigir a nossa luta para garantir os direitos dessas minorias demográficas e não demográficas. Porque nós temos uma minoria não demográfica aqui, falando de classes populares, que, embora elas tenham um componente majoritário demograficamente, elas são minoritizadas pelas relações de opressão na qual se inserem. Então, como a gente vai dirigir essa luta? Quem são os atores sociais dessa disputa? Nós que lutamos por uma universidade pública inclusive de excelência, que ela seja inclusiva, mas também que ela seja de excelência e que ela seja o coração e o cérebro de um projeto de país que se oriente por esses valores de inclusão e de excelência, essa luta não pode seguir sendo orientada por um modelo analítico precário, onde só existe o governo e os movimentos sociais, no caso, os sindicatos. A gente precisa ampliar os canais de diálogo com a sociedade. E a gente não vai fazer isso a partir de uma fraseologia radical que diminua a racionalidade dos componentes conservadores que estão dentro da universidade, que estão na sociedade e que estão cada vez mais
na nossa frente, nessa luta hegemônica por corações e mentes. E eles estão conseguindo avançar porque não se colocam num lugar de superioridade intelectual e moral, porque dialogam com os anseios das classes populares que, infelizmente, são contaminados por uma racionalidade neoliberal, por uma racionalidade que vê o progresso a partir de chaves econômicas, de métricas econômicas. E quem somos nós para nos colocarmos numa torre de cristal e dizer para as pessoas que elas estão erradas em quererem prosperar economicamente, em que elas estão erradas em dar sentido às suas vidas a partir de uma ideia de Deus? Embora a gente possa ter valores diferentes, a gente não pode se colocar nessa torre de marfim e dialogar com nossos alunos, nossos funcionários e a sociedade de modo geral, batendo de frente contra o seu núcleo valorativo. A gente deve fazer o nosso trabalho de casa nos entendendo como formadores de opinião, estruturando o nosso campo, aumentando a sinergia com aqueles que pensam como a gente, mas sem, com isso, implodir as pontes de diálogo com a sociedade mais geral, e que, no momento atual, tem sido hegemonizada por valores conservadores. E se a gente adota uma postura e uma fraseologia que diminui esses valores, que os ridiculariza, a gente não vai conseguir efetivamente dialogar com a sociedade. Obrigado, Maíra, pela tua intervenção. Nildo, vou te passar a palavra para você falar um pouco sobre essa questão que eu levantei, a quem serve a universidade hoje, se é o Estado, o mercado ou a sociedade. Também pode dialogar aí, obviamente, com as falas dos professores Cláudio e Maíra. Nildo, queria te ouvir. Bem, o projeto do Darcy Ribeiro, que é o nosso mais importante antropólogo, a Universidade Necessária, é um ponto de partida fecundo para pensar a função da universidade brasileira. Aliás, não tem outro. Ele e Álvaro Vieira Pinto, não tem mais nada. Eu não vou aqui buscar a universidade operacional da Marilena Chauí, que é um desastre. Vamos colocar claro as coisas. Não estamos mais para brincadeira, a situação é muito grave. Então, nós, do projeto do Darcy Ribeiro, da Universidade Necessária, nós estamos na universidade ociosa. Nós precisamos nos defrontar com o fato de que milhões de brasileiros não buscam mais a universidade. Esse é o dado do Iapoca e o Chuí. Baixam as matrículas. Da minha Universidade Federal de Santa Catarina, 23 cursos têm uma relação negativa entre vagas e candidaturas e postulantes. E isso é no Brasil inteiro. Essa universidade é inútil. Inútil. Tal como ela está, ela é inútil. Então, nós não temos que lamber as feridas. O Cláudio, quero conversar com o Cláudio. O Cláudio apresenta o problema da seguinte forma. Olha, nós temos uma disputa no interior do Estado. E enquanto nós esperamos a revolução, Cláudio, eu não espero a revolução, eu trabalho por ela. Ninguém espera a revolução. A revolução nasce de possibilidades concretas de antagonismos e contradições da sociedade. Uma vanguarda pode dirigir, mas ela não faz revolução. Quem faz revolução é o povo, em todas as partes. Agora, eu não descarto a revolução. Agora, eu questiono profundamente a tua hipótese. Essa ideia de uma mediação são as mediações que matam. Ela, creio eu, ignora algo fundamental. A disputa no interior do Estado, na periferia capitalista, nas condições concretas de transformação de um capitalismo industrial para sua fase rentística, cuja pauta de exportações pode ser vista no Brasil, exporta carvão, petróleo cru, milho em espiga e soja. Essa situação transforma a universidade em inútil, na sopa dos pobres, para dizer aqui uma metáfora do Roberto, o nosso filósofo lá da Unicamp. Veja, apostar nos movimentos sociais tampouco é uma saída. Essa é a tese do último livro do Roberto Ler, que eu tive prazer de discutir com ele agora aí no Rio de Janeiro. Essa tese, como bem anota o Anderson, ela é incapaz, porque não existe quase movimento. Eu vou dizer, qual é o movimento negro hoje no Brasil? É inexistente, ao contrário do MNU lá no início dos anos 80. Havia movimento. Agora há ativismo nas redes digitais e ação de lobbies no Estado e no governo. Cláudio, vamos lá. O sistema de cotas é um desastre. Primeiro que ele é importado das ações afirmativas dos Estados Unidos de 1971, sem tirar nem pôr. Mas veja, eu quero colocar um dado objetivo para você. Em idade escolar de 18 a 24 anos, nós temos 14 milhões de brasileiros
tinha até antes da pandemia, em idade escolar. O que nós dizemos para eles? Nada. Espere o sistema de cotas. O sistema de cotas pega uma parcela muito pequenininha. É uma amostra grátis. O sistema de cotas, quem diz cota, diz vestibular, Cláudio. E o vestibular não existe na Argentina, na Faculdade de Medicina. Não existe no México, não existe no Uruguai, não existe em Cuba. É inaceitável o vestibular aqui, com o Enem, com cotas sociais, etc. Quem diz cota, diz vestibular. Nada mais aristocrático e meritocrático, que é a ideologia burguesa por excelência, que o vestibular. Isso que eu digo que são migalhas sociais inaceitáveis para um país subdesenvolvido, que está matando a sua juventude por um lado, e outro lado, Anderson, pegando nossos melhores alunos e mandando-os para os centros de pesquisa nos países centrais. Fuga de cérebros. Pagando patentes. E aqui nós fazendo caridade católica, filantrópica com a universidade. Esses governos todos merecem nossa crítica. Os reitores são, na sua grande maioria, medíocres, porque postulam a ideia da internacionalização da universidade. Eu não vi ideia mais imbecil. Todas as universidades dos Estados Unidos estão nacionalizadas. As universidades europeias são nacionalizadas. A China, nacionalizada. E nós aqui, com essa ideologia de quinta categoria de internacionalização. Vejam, tem 2 programas que expressam a miséria dessa disputa, Cláudio, dessa mediação por políticas públicas através de pressão de movimentos sociais. Aquele programa incrível da Dilma, que é de um retrocesso intelectual, científico e político gigantesco, que é o Ciência Sem Fronteira. Aquilo selecionou os nossos melhores alunos para ir para as maiores universidades dos países centrais e entregar uma força de trabalho que já fala inglês, preparada intelectualmente e de graça, financiada pelo erário público. E o outro é essa mediocridade do Lula, do pé de meia. Isso é uma vergonha, nós temos que rechaçar esses programas. Não dá para salvar 20 almas, e em nome dessas 20 almas que convivem conosco dentro da universidade e não mudam a universidade, condenar 14 milhões, Cláudio. Essa política de cotas, e aí vem uma coisa fundamental. Ora, não há uma disputa, Maíra, de valores na sociedade. Há uma crise da sociedade que coloca os valores tradicionais em questão. E aí o que aconteceu? Bom, uma religiosidade absurda. Eu sou um ateu, militante, portanto. A religião é essencialmente alienação. Venha ela do Silas Malafaia ou do Frei Beto. É a mesma coisa. Isso é uma alienação. Agora, veja, eu não estou aqui, eu não entrei nesse programa perguntando se vocês acreditam em Deus ou não. Então, eu converso com todo mundo. O que me interessa é a luta concreta. Não há uma crise de valores. A direita brasileira é que postula a ideia de crise de valores. Existe uma crise da sociedade, do Estado, da economia, das classes sociais, da cultura e da ideologia, aqui e agora. A esquerda liberal que nós temos hoje, ela é incapaz, inclusive, de pensar nesses termos. O que ela faz? Disputa no campo da direita. Por isso que a sociedade se descola para a direita, os partidos para a direita, os sindicatos para a direita, os movimentos populares para a direita. Fortalece a direita. Por isso que o Lula e o governo petucano vão cada vez mais para a direita, disputando aquela agenda na economia, na política, na sociedade, na política externa. Então, sem um processo de liberdade intelectual que nós temos que prezar, e nós, professores, temos liberdade total. Eu passei 4 anos de Bolsonaro fazendo tudo que eu queria, e meus coleguinhas também. Bolsonaro nos esqueceu. Então, nós temos que exercer a liberdade e não fazer a negação da liberdade. Por último, quero discordar da Maíra. O problema do identitarismo é grave, Maíra, é gravíssimo, e esse é um conceito, não fui eu que criei, os identitários criaram. Eu acompanhei isso nos Estados Unidos e na Europa, bem de perto. E estou publicando agora o livro do Russell Jacob, dos Estados Unidos, da UCLA University. Eu acompanhei isso, e aqui no Brasil, li toda essa literatura. Esse conceito é perverso. Esse conceito é conceito de minoria, e não é um conceito de maioria. E na tua linguagem, é por isso que a universidade não dialoga com a maioria, porque ela não tem a pauta da classe social. Todo o identitarismo, todo ele, negro, LGBT, feminismo, etc., é de minorias, e tem dado uma escusa para a direita sem tocar no problema da emancipação da mulher, sem tocar na propriedade, que é a base do racismo, e sem tocar na subjetividade das pessoas, que em qualquer regime existem. Então nós temos que enfrentar isso com rigor analítico e sem os temores. Eu sou um adversário do identitarismo, declarado, aberto, e estou disposto a discutir com qualquer um, e porque é políticas de minoria e levam uma pauta, uma agenda que não mobiliza,
que é uma ideologia sem repercussão na maioria e incapaz de tirar a universidade do atoleiro em que ela se encontra. Obrigado, Nildo. Vou ouvir também o que o Cláudio tem a dizer a respeito dessas questões que, obviamente, o Nildo levantou, dialogou, inclusive, com as afirmações que o Cláudio fez aqui para a gente e também que ele possa, obviamente, falar sobre a provocação que eu fiz aqui a respeito de quem serve a universidade, ao Estado, ao mercado ou à sociedade, Cláudio. Então, vou voltar novamente a um conceito que para mim é muito caro, eu não abro mão das discussões da mediação, porque, primeiro, nós não estamos aguardando, e aí eu falo com o Sindicato Nacional, né, a partir desse acumulado que nós construímos, o nosso Sindicato Nacional, ele compreende, né, e isso é muito importante enfatizar, de que a mudança das estruturas econômicas ela é um elemento fundamental para pensarmos numa outra tipo de sociabilidade. Não há nenhum tipo, né, de tentações, né, no âmbito do que a gente tem acumulado de achar que as saídas para os graves problemas relacionados, né, aos dilemas do conjunto da classe trabalhadora se resolvam por si só no âmbito da sociedade burguesa. Isso, eu reafirmo isso como um elemento central da nossa forma de organização, de nossos princípios organizativos, daquilo que nós construímos no âmbito, seja das lutas imediatas, quando nós construímos uma agenda por orçamento, por reajuste, como assim fizemos na greve de ano passado, 2024, seja quando nós compreendemos que essas lutas ultrapassam as fronteiras da universidade. Porque quando, por exemplo, nós construímos lutas para além da universidade, nós entendemos de que a educação por si só, ela não é esse agente salvador, né, e que vai libertar o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras das relações que o coloca, né, nesse quadro socioeconômico, objetivamente, subjetivamente degradante e que tem se intensificado nos últimos anos. Então, eu queria deixar isso bem enfatizado, para não parecer que quando nós tratamos, e quando eu falo da questão da mediação, nós estamos sentados na poltrona aguardando, né, um processo que possa nos superar esse quadro socioeconômico, mas nós entendemos que não é uma vanguarda também que fará isso, né? Nós entendemos que a relação entre a objetividade e a subjetividade ela é essencial para que a gente consiga avançar para além das lutas imediatas. E aí eu queria dialogar no âmbito dessas lutas imediatas, reafirmar de que aí vai um convite, não sei se já foi feito, viu, Anderson, esse debate, mas eu acho que é um debate muito importante discutir o que é esse identitarismo que é tanto falado, né? Porque, por exemplo, quando nós, né, os setores, porque a gente tem que, e aí, desconstruir um pouco uma lógica homogeneizada que se faz, por exemplo, dos movimentos negros, do movimento LGBT, do movimento feminista, como, por exemplo, o movimento feminista por si só luta apenas por direito para que as mulheres tenham, né, auxílio maternidade mais ampliado, que por si só isso já é um avanço importante para o conjunto das mulheres, mas existem movimentos feministas que estão para além disso, né? Assim como também no movimento negro. No momento que se afirma que o movimento negro, ou o movimento negro de uma forma homogênea, está preocupado meramente com política de cotas, eu acho que eu faço um convite a conhecer os setores que se organizam, que mesmo diante de uma correlação de força tão desfavorável, e eu reconheço que, de fato, não existe hoje um movimento nacional que consiga unificar essas pautas mais imediatas para um âmbito mais geral. Mas eu acho que o Andes, assim como outras entidades, pode contribuir para esse processo. Nós não achamos de que a garantia de política de cotas na universidade é a solução, mas ela é parte do processo que pode nos permitir avançar para outros patamares, né? Associar, por exemplo, as políticas de cotas a um processo de esvaziamento da universidade, ou diante de uma redução do sentido simbólico que a universidade pode ter na sociedade, eu acho muito demerável, muito precário, né, essa afirmativa. Nós entendemos que, de fato, existe um setor, uma fração liberal, em todos esses debates, existe uma fração muito forte liberal no movimento feminista, no movimento LGBT, no movimento negro, existe. E é uma disputa de que setores que acham que
A saída para a questão negra é tornar o negro empreendedor, né? É a saída para o movimento LGBT, tornar uma pessoa trans empreendedora, ou, né, diante da constatação do esvaziamento na universidade, e aí dialogando com Maíra, e se eu estiver equivocado nessa minha fala, ela pode rebater tranquilamente, dialogar com a sociedade. Eu fico me questionando que diálogo é esse com a sociedade, porque nós achamos que temos que dialogar sim. Em nenhum momento nós achamos que a universidade tem que se fechar para si. Agora, eu acho que a universidade ela não pode, por exemplo, diante de uma crise orçamentária, achar que a saída é as organizações, né, sociais, né, ou formas público-privado, né, que tem aprofundado e que aprofunda cada vez um quadro da universidade. Me parece que essa saída é extremamente equivocada e é uma política que tem sido sistematicamente introduzida nos últimos anos. É só ver o caso das fundações, é só ver o caso em qualquer universidade, seja em Santa Catarina ou na UFMA, o quanto, né, que os elementos, né, a fração, a apropriação do dinheiro público, né, tem sido cada vez mais efetivado pela iniciativa privada, para grandes corporações. E, para concluir, né, no caso específico, mais do que nunca com a bênção do Ministério da Educação. Hoje, o Ministério da Educação, principalmente, ele é um laboratório de políticas privatistas e que não há outra saída imediata senão nós intensificarmos a luta para, mesmo não sendo a solução definitiva, mas a universidade precisa funcionar. E sem orçamento, ela não consegue nem pagar a energia, né, para que os alunos possam usufruir de um restaurante universitário. Só um dado rapidamente, Anderson, desculpa poder alongar, mas eu vou dar um exemplo concreto. Quando a gente, de fato, viu, Nildo, fica na política meramente focal, né, imediata, a gente, de fato, corre esse risco, porque é o ciclo, né? A gente tem um avanço, mas quando não há um nível de conscientização e de mobilização maior, diante da crise orçamentária, onde vai ser cortado? Vai ser justamente dentro daquelas políticas que os governos, né, de conciliação de classe, eles têm apontado, né? E é o que a gente tem vivenciado hoje. Hoje, um setor que tem sido mais atingido é a assistência estudantil. No caso das casas universitárias, no caso do restaurante universitário, no tipo das políticas que garantia pelo menos a permanência, né? Se há um aumento da evasão hoje na universidade, tem a ver com a política de permanência, porque não existe orçamento para garantir que esse estudante permaneça na universidade. Logo, é importante a garantia de política de cotas, mas junto com ela a política orçamentária para que esse estudante possa permanecer, porque senão, de fato, se torna uma política ilusória. E nosso Sindicato Nacional não tem isso. Ele defende a política de cota, mas entende que uma política efetiva de permanência passa pela garantia de orçamento para que a universidade funcione através do ensino, pesquisa e extensão. Obrigado, Cláudio, pela tua intervenção aqui. Eu só queria lembrar duas coisas aqui, os nossos espectadores, ao pessoal que está participando do nosso debate. Como a gente está no debate, vocês fiquem à vontade para se interromper, para questionar, enfim. A ideia é que vocês mesmos façam esse debate. Estou aqui para provocar, trazer provocações aqui que vêm, que eu formulei também do nosso chat. Aproveitar e dizer aqui para o nosso chat, mandem aqui as suas perguntas, mandem seus superchats aqui para a gente trazer a discussão. É muito importante esse diálogo que os nossos espectadores fazem aqui com o programa, com os comentaristas. Maíra, eu queria trazer aqui levantar uma outra bola, porque os temas se atravessam aqui à medida que o debate vai evoluindo, e eu queria trazer algo que já passou aqui transversalmente pelas discussões, mas eu queria aprofundar. Ao longo dessas últimas gestões do país, especialmente nas gestões petistas, a gente teve políticas de acesso ao ensino superior que produziram, obviamente, algum resultado, né? Ainda que em muitas delas incentivando a mercantilização da educação, como o ProUni, a ampliação do FIES, que a gente também teve ao longo dos últimos tempos. Já foi citado aqui as políticas de cota, que tentaram universalizar esse acesso às instituições públicas, mas que ainda com limitações. Infelizmente, a universidade é um espaço que ainda privilegia a alta classe, especialmente depois da pandemia, por mais que a gente tenha avançado. Diante disso, eu faço alguns questionamentos a você, Maíra, e aos nossos outros comentaristas. É possível a gente formar quadros comprometidos com o interesse nacional num sistema educacional desigual e elitizado? Quem entra na universidade pública hoje
preparado ou está interessado nos projetos coletivos nacionais? Até que ponto essas políticas de inclusão e permanência estão mudando esse cenário? Maíra, queria te ouvir. Bem, eu acho que a gente tem que aqui diferenciar a realidade objetiva desse caso da percepção subjetiva, para incidir nesse ponto que você tocou. Se esse aluno que é objeto de alguma política social que o coloca dentro da universidade, seja ela pública ou privada, ele sai mais comprometido com a concessão de políticas sociais análogas a que ele foi beneficiário, né? E que possam beneficiar outras pessoas, seja no campo educacional, seja no campo econômico. Ou seja, se esse aluno sai da universidade pública acreditando na universidade pública, acreditando no público, acreditando numa ideia de um público que seja inclusivo e um Estado que seja comprometido com a inclusão através de políticas públicas. E aí minha resposta é não. Não apenas para a universidade, mas para os outros programas sociais em que os beneficiários não são, de modo algum, chamados a refletir sobre o papel daquele instrumento de inclusão na sua vida. E aí o resultado é que outros discursos que tentam dar sentido às dinâmicas de prosperidade, né? Notadamente discursos religiosos, mas outros também, discursos que enfatizam o mérito individual exclusivamente, acabam se sobrepondo e obstaculizando a visualização dos efeitos das políticas públicas na realidade desses estudantes. Então, eu quero concordar com o que os meus dois companheiros estão falando aqui, dizer que a gente está indo na mesma direção sobre a importância da universidade ser pública, de ter políticas de inclusão social e de se abrir para as classes populares e de também disputar essas classes sociais a partir de um discurso. E aí eu acho que essa dicotomia minoria-maioria, ela é de alguma maneira estéril, porque a gente tem um operador de articulação dessas minorias, que é o fato de que a hegemonia do capital financeiro articula essas minorias a partir de uma ideia de opressão. Então é uma falácia a gente se capturar nesse binarismo que coloca política para minoria, política para maioria, porque essas minorias demográficas ou não demográficas têm como mecanismo de opressão um mesmo foco, um mesmo núcleo. E a partir dessa unicidade de quem oprime, está a unicidade de quem é oprimido. Então, para mim, o desafio é qual é a linguagem, qual deve ser a estruturação de uma política discursiva dentro da universidade, capaz de tocar corações e mentes dos alunos e dos seus pais e da sua sociedade em prol da ideia de público, de república e de importância de políticas públicas e de um Estado que atue como promotor de desenvolvimentos no plano pessoal e no plano nacional. Obrigado, Maíra. Nildo, tua vez, viu? Fica à vontade aí para falar sobre o que trouxe a Maíra, também tecer os seus comentários a respeito dessa provocação que eu fiz, se a gente vê alguma possibilidade da formação de quadros comprometidos com o interesse nacional nesse sistema muito desigual que a gente tem, sistema de educação muito elitizado, enfim, falar também sobre essas políticas de mercantilização da universidade no momento onde a gente precisava, acima de tudo, fortalecer as universidades públicas, o acesso, como você bem colocou, inclusive, ao longo de uma resposta tua, citando exemplos do mundo aí, onde o acesso da universidade independe do vestibular. Fica à vontade, Nildo. Bem, Anderson, a oposição entre o público e o privado já não dá mais conta da crise. É o postulado do antes, Cláudio. Quero dizer, eu sou andesiano, hein? Eu faço a greve lá na Federal de Santa Catarina. Lá na Federal de Santa Catarina, Cláudio, eu luto contra a minha entidade que está afiliada ao Proifes. Eu participei de vários comandos, fiz 2 negociações com o Paulo Renato, que não era brincadeira. Então, eu estou nessa, mas o nosso sindicato precisa mudar radicalmente. Nosso sindicato
não tem capacidade de mobilização, exceto salarial. Não é capaz de verter 2 linhas sobre um projeto de universidade. Então, veja, quando eu digo que as mediações matam, é que eu tenho uma divergência clara com a Maíra e com o Cláudio. Eu não estou aqui para fazer política social, não acredito nisso, e não acredito em políticas públicas, e não acredito em inclusão social. Eu sou refratário a isso. E a reflexão no Brasil ela é muito atrasada em relação a países periféricos, meus estimados, como a Argentina, como o México, como Cuba e como o Uruguai. Eu não estou falando da Suíça, da Finlândia, de Yale, de Harvard, de Oxford. Eu estou falando daqui, vizinhos nossos. Qualquer uma, Ira, você pode sair aí do Rio de Janeiro, ir para UBA, se inscrever no curso de medicina, Cláudio, você também, só com a tua carteira de identidade. Vai ficar 1 ano fazendo lá, só depois é que tu vai ter os processos de seleção. Não é nem o antes não discute isso. Você vê o atraso do nosso sindicato nacional. Está muito ruim. E a despeito de ter outra coisa, como a última eleição mostrou, uma partidarização grotesca, que paralisa, que não, para usar uma expressão que vocês usem ou não, que não dialogam com a maioria do professor. Quer dizer, não toca no nervo dos professores. Aliás, eu nunca vi praticar tanto a palavra diálogo no mundo que estão todos surdos. Então, eu não considero, Cláudio, Maíra, que cota, tudo isso tem avanço aí. Não tem avanço algum. Nenhum, zero. A universidade fica exatamente a mesma. No que você está mencionando, Anderson, eu postulo de maneira muito clara. O jornalismo e as televisões, as igrejas e as universidades são casas de alienação. E por que isso é assim? Olha, nós acabamos na Federal de Santa Catarina, nós elegemos reitor por voto paritário desde 1982, desde a ditadura. Paritário, hein? 1/3, 1/3, 1/3. E nenhum reitor até hoje tocou no tema da curricular. Não muda o currículo. Vá com qualquer professor, identitário, não, e diga para ele, olha, vamos discutir a tua disciplina. Ele vai levantar o cânone da liberdade de cátedra, dizendo que sou intocável. E ele se mantém alheio aos dramas das maiorias. E existe, Maíra, maioria e minoria. As maiorias são os trabalhadores. É a grande massa, é o que me define. É o que define você e o Cláudio como assalariados. Vocês podem querer buscar uma subjetividade própria, mas o fato é que se vocês forem demitidos de hoje, vocês não pagam as contas no final do mês como trabalhadores que de fato são. E a maioria é trabalhadora. Então, Cláudio, jamais. As pessoas não estão indo para a universidade porque não tem políticas de permanência. Elas não estão indo na universidade porque o mercado de trabalho não permite elas crescerem. Veja, quem está na universidade? O proletariado está na universidade. Desde 1982 é assim, pegue os dados da Andifes. Quem é que está na universidade? É a classe trabalhadora. Sabe por quê? Porque os filhos do Barroso, o ministrinho do Supremo Identitário, estudam nos Estados Unidos. Os filhos dos executivos do Lehman estudam na Suíça. Os filhos da burguesia estão nas grandes universidades europeias e estadunidenses, em primeiro lugar. Segundo, as multinacionais fazem 2 movimentos. Primeiro, elas formam sua própria força de trabalho. E segundo, Harvard faz seleção de alunos em São Paulo todo ano. Além disso, programas como dos governos brasileiros de outros países latino-americanos e de toda a periferia mandam de graça a nossa juventude mais talentosa para os países centrais. Está lá no relatório da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos. A fuga de cérebro é gigantesca. Vocês sabem que a taxa de natalidade nos países centrais, nos Estados Unidos, inclusive, na Europa, é negativa. Aí o que acontece? Eles não têm gente suficiente. O sistema de ensino nos Estados Unidos está um catástrofe, o republicano ou o democrata. O que eles fazem? Eles garimpam aqui os nossos principais alunos, os mais talentosos, e levam para lá. Qual é a ação de um governo brasileiro? Todos esses governinhos aí, de Lula, de Bolsonaro, de Dilma, que tem alguma medida concreta? Não é só esse Camilo Santana que é um horror. O Haddad era um horror como ministro da Educação. O Renato Janine Ribeiro, os uspianos, foram horrorosos na educação. Você tem que analisar concretamente. E o nosso Sindicato Nacional, Cláudio, é impotente. Porque ele fica... Nosso Sindicato Nacional, no fundo, tem o Lulinha no coração. Tem o Lulinha no coração. E acha que nós temos um fascismo, então não podemos romper. Nós temos que ter absoluta independência. A primeira condução nossa, como sindicalistas ou como professores,
não acadêmicos, com pretensão intelectual, que é algo muito diferente, é, em primeiro lugar, colocar a questão da verdade. Segundo, trabalhar com rigor teórico e com a história na mão. E terceiro, não se iludir que dentro de um Estado burguês periférico, isso aqui não é um bordão doutrinário, é muito diferente fazer política social na Finlândia, na Dinamarca, ou mesmo na França, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, do que fazer num país periférico como o Brasil, Argentina, Guatemala ou Belize. Percebe? É muito diferente. Vocês não podem só pegar esse caráter, não, vamos fazer política social, vamos disputar no interior do Estado. Qual Estado? Aqui no Brasil, mesmo os liberais de esquerda dizem o quê? Que nós estamos submetidos a uma política de austeridade. Ah lá, a Matei, o livrinho da Matei que anda circulando aí como se fosse um tratado de economia política, é muito ruim. A Matei é muito ruim. A italianinha lá que mora nos Estados Unidos divulga aqui. Não é um problema de austeridade, é um problema de assalto ao Estado. Cláudio, Maíra, absoluta, mas 93% da população economicamente ativa no Brasil ganha até 2 salários mínimos e meio. Esse é um imenso proletariado. Meus alunos de economia, à noite ou de manhã, eu fui ver aqui, Cláudio, a composição racial do auditório ontem. Tem um monte de preto e pardos. Por quê? Porque a composição aqui no Sergipe, em Aracaju, é essa. Mas se tu for em Blumenau, é outra. Se tu for no Maranhão, a maioria é parda e negra, é mestiça. Então, vamos parar com esses apelos. Eu topo uma discussão sobre o identitarismo, sobre a questão racial, que está muito banalizado entre nós. Muito banalizado. Mas esse é outro tema. A universidade não é a sopa dos pobres. A universidade é uma instituição científica, cultural e de Estado. Por isso que eu defendo, com unhas e dentes, e faço a propaganda aqui, do Álvaro Vieira Pinto. Esquecido, nosso maior filósofo. É uma instituição de Estado. Ele era contra, inclusive, a autonomia. Aí podemos abrir uma reflexão sobre isso. Eu não defendo a autonomia. Quando a gente fala, da autonomia, a gente sabe. Por que a gente não defende uma autonomia? Bom, por que a gente é a favor da autonomia? Não defende a autonomia porque a gente pensa o seguinte, o governo vai se desobrigar do financiamento. E outros, mais fora do planeta, acham que vai tocar na sua liberdade de cátedra. Ora, a maioria dos professores tem segurança no trabalho, são absolutamente livres e fazem uma negação da liberdade no seu objeto de estudo. Então, Anderson, a situação é grave, gravíssima da universidade. A universidade está sendo da necessária do Darcy Ribeiro para tornar uma universidade ociosa e inútil. A despeito de ter um imenso talento e o país ter uma quantidade de necessidades gigantescas, que vai da saúde, à educação, ciência e tecnologia, proteção do território, defesa da Amazônia, petróleo, esse país é petroleiro, eu estou aqui numa cidade petroleira e vocês estão aí numa cidade petroleira. E os cursos de engenharia de petróleo que tem aqui, que eu estava visitando ontem, falando com os pesquisadores, etc., eles não dão conta de algo fundamental. A Petrobras foi capturada pelo governo Lula e pelo Bolsonaro e entregue para os rentistas. Não há uma medida para recuperar isso. Se não há uma medida, Cláudio, o Estado fica manietado com a renda da terra e com a renda petroleira, e como ele não cobra impostos dos ricos e não vai cobrar, essa medida aí do salário, dos 5 salários, é uma demagogia de quinta categoria, a capacidade de fazer política pública nesse Estado capturado pelo rentismo é zero. Sem a ruptura com isso, tudo o resto é promessa ou ideologia barata. E nós não podemos compactuar com ideologia barata. Obrigado, Nildo. Cláudio, a sua intervenção, fica à vontade para falar sobre o que trouxe o Nildo também, enfim, dialogar com isso que eu citei, essa possibilidade de formação de quadros que tenham compromisso num sistema educacional desigual e elitizado, compromisso com a construção do Estado Nacional, enfim, fala também sobre essas políticas que foram adotadas de inclusão ao longo dos últimos anos aqui no país, de acesso à universidade, por favor. Não, eu vou reafirmar o que eu primeiro dizer que eu me sinto muito tranquilo, né? E eu saio desse debate só convicto de que eu estou no lugar correto, né? Daquilo que eu defendo, daquilo que eu compreendo dentro da especificidade do capitalismo brasileiro, dentro daquilo que nós entendemos como universidade, Instituto Federal e Cefet. Né? Porque me parece que há uma... Eu, por exemplo, fraternamente, Nildo, eu acho que essa visão de associar as políticas sociais, né, de ingresso, né, nas universidades públicas, há uma visão aristocrática de sopa de pobres, né, muito problemática, né?
muito problemática. Cláudio, só me permite uma coisa, o que tu faz com os 14 milhões que não são contemplados nessa política? O que você diz para ele? Eu tenho uma repulsa a essa concepção, porque vejam bem, o nosso sindicato ele tem um acumulado, e para além do sindicato, eu tenho radical defesa disso. Por exemplo, quando se fala, né, de que quando fala do emprego formal, né, para ter emprego formal você tem que primeiro ter condições de acessar esse emprego formal. E quando a gente analisa o emprego formal, a gente vai encontrar, dentro desse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, né, os setores que são, de fato, mais pauperizados, mais precarizados, né? E aí, nisso, me parece que há dois problemas que talvez a gente não vai conseguir dialogar aqui, que a gente precisa, de forma muito fraterna. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente tem que fazer os debates, né? Que é, ao mesmo tempo, né, um fetichismo na minoria e um fetichismo na maioria, de um lado, né? E aí não é o que o nosso sindicato, não é o que eu defendo, né? E aí eu reafirmo o que eu falei anteriormente, a garantia de política de acesso a negros e negras, indígenas na universidade, ele, por si só, ela é insuficiente quando não se tem uma política orçamentária, quando não se tem uma política de Estado, né? E que possa ter um orçamento garantido, independente de governos que entram e saem, né? E aí uma coisa notória. Opa, parece que travou aqui a imagem do Cláudio. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui a fala dele. Parece que interrompeu Voltou? Aqui. Voltou. Vai lá, Cláudio. Voltou. Né? Então, até para garantir espaço para o Nildo e a Maíra conversarem um pouquinho mais, né? Então, reafirmo isso. Eu acho que essas políticas de garantia de ingresso, né, ela tem que ser casado com as políticas e que, de fato, discutir o Estado ela é central, e nós nunca abandonamos isso. O Nildo toca na questão do vestibular. Nós temos que ter deliberações e debates sobre isso. Agora, a vida do sindicato, o sindicato é uma estrutura em que existem inúmeras lutas e demandas. A realidade me parece problemático, né? E isso eu vi muito nesse debate eleitoral, né? E eu até fiz uma problematização disso no debate da Unicamp, né? Porque existe, por exemplo, a setor da CSP com lutas que coloca que é o problema da direção nacional, né? A direção nacional não mobiliza, né? Aí quando a gente vai lá no sindicato dirigido pela CSP com lutas, não há mobilização também. Aí já um outro setor, né, que acha que o problema é porque o Andes esteve durante muito tempo na CSP com lutas e que não dialoga com a universidade, com a sociedade, né? E quando a gente vai ver a realidade dos sindicatos cultistas, é bem pior, né? Então, eu acho que há uma problemática do que nós temos que avançar, que é para além das superficialidades eleitorais, disputas eleitorais, né? Como se o problema, por exemplo, que nós enfrentamos na sociedade brasileira é exclusivamente de direção, é porque o sindicato não está disposto a fazer um enfrentamento. Eu acho que isso é uma narrativa equivocada, é uma narrativa eleitoral que não dialoga no sentido de mobilizar o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da universidade. E por isso que eu estou muito feliz no conjunto dos professores e professoras que foram mobilizados, definiram qual é o rumo que o nosso sindicato tem que tomar. Não estou afirmando, Nildo e Maíra, que não há problemas no nosso sindicato nacional, que não há problemas e muito graves, né? Mas para além disso, só vou dar um exemplo concreto. Num dos debates que nós travamos, eu acho que isso tem muito a ver com o que nós entendemos por universidade, de sociedade, foi muito, e porque isso tem a ver com a mobilização no conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, foi muito tocado no aspecto da sindicalização, né? A crise da sindicalização é uma crise mundial, né? É uma crise mundial que tem a ver com a crise do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. E qual é a saída para isso? Qual é o elemento que nós podemos avançar? Eu acho que o nosso sindicato nacional, ele foge, viu, Nildo? E eu não sei se tu tem esses dados, mas quando a gente pega a sindicalização do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil formalmente, o Andes, ele é o sindicato que está com uma faixa superior aos outros setores. Isso pode indicar alguma coisa? Inúmeras coisas, né? Mas indica que não é um problema meramente de direção. E segundo, eu acho uma lógica equivocada associar o Andes a uma defesa do governo Lula.
nos últimos anos, o nosso Sindicato Nacional, e aí eu faço um desafio mesmo, fraterno, né? Qual foi a política adotada pelo governo Lula em que o nosso sindicato não se colocou contra e não tentou mobilizar o conjunto da nossa base, né? Seja a não efetivação do revogaço, seja a não efetivação do acordo de greve firmado ano passado, nosso Sindicato Nacional tem mobilizado, mas o Sindicato Nacional, ele dentro da estrutura do ANS, funciona a partir das seções sindicais, seções que são dirigidas por inúmeras forças, né? Então, me parece que responsabilizar, né, uma direção de um problema muito maior, de um gargalo muito maior, me parece muito problemático e eu acho que a gente deve avançar mais ainda para entender e encontrar mecanismos que nos ajude a sair desse pântano político e econômico. Obrigado, Cláudio. Maíra, eu não vou nem tecer comentários aqui, eu já quero te ouvir sobre o que foi levantado aqui, te deixar à vontade para que você faça os seus comentários sobre o que o Nildo e o que o Cláudio trouxeram nas recentes participações. Bem, eu vou retomar aqui o que o Cláudio acabou de falar. Eu concordo com ele que o problema está longe de ser o Sindicato Nacional, quando a gente chama o problema, né? O problema é, a meu ver, esse processo de reversão e de redução da adesão, redução muito rápida da adesão a valores de transformação social, de mudança social, mediante um aumento da popularidade, do enraizamento popular, de uma percepção conservadora que, embora já fosse disseminada socialmente, mas que passa a ter um caráter político, militante, de contestar o lugar do Estado como motor de uma transformação que, se no tocante às classes populares, esse conservadorismo em termos social, de mudanças na relação entre homem e mulher, das mulheres com os próprios corpos, dos corpos sociais de maneira geral, ele já fosse disseminado no tecido social, no tocante à dimensão econômica, ele era talvez mais secundário e tá se disseminando muito o conservadorismo em termos econômicos, ou seja, valores antiprogressistas. Não me parece que o problema seja nessa, que me parece ser a questão central, né? De por que os valores iluministas, os valores que defendem uma sociedade mais inclusiva, menos desigual e que trate melhor as pessoas, eles estão perdendo no tecido social lugar para narrativas enfatizando a prosperidade individual, uma prosperidade que não depende de instâncias de planejamento e que, de alguma maneira, conserve as hierarquias da sociedade. Então, os progressos são sempre individuais numa sociedade cada vez mais reacionária. Não me parece que o problema seja o Sindicato Nacional. O Sindicato Nacional ele tem uma inserção social baixíssima. Eu vejo na minha universidade a votação agora para as eleições do ANES, ela foi muito menor do que a votação que a gente tem para questões internas, para a eleição da reitoria, para a eleição do sindicato da UFRJ. Os professores, na sua imensa maioria, não tomam nem sabem o que é o Sindicato Nacional, estão muito mais preocupados com as dinâmicas mais diretas na sua universidade. E também, em termos da sociedade de modo geral, eu nunca vejo uma propaganda do Sindicato Nacional, eu nunca vejo... A inserção, mesmo nas redes sociais, é muito baixa. Então, me parece mais uma questão de potencial desperdiçado, de esse potencial que a gente... de ter um sindicato que tente incidir na melhoria da percepção da sociedade acerca do papel do professor e das imensas iniciativas de extensão e de aproximação com a sociedade, porque eu entendo, concordo com o professor Nildo, que a gente está deixando de lado, de alguma forma, vira as costas para uma parcela grande da sociedade que não sabe nem o que é a universidade, que a universidade não afeta as suas vidas, mas, por outro lado, a universidade afeta a vida, sim, de muitas pessoas. Muitos professores, como eu, estão fazendo projetos de extensão com inserção na sociedade, e estão lutando, transformando isso num grande motor das suas próprias vidas pessoais. Estão se sacrificando, estão fazendo disso até uma militância
para aumentar a relação da sociedade com a universidade. E isso podia estar sendo mais reverberado quando a gente tem essa caixa de ressonância, que é o Sindicato Nacional, forte, fortalecido pela contribuição dos sindicalizados e que poderia estar dando mais voz a essas iniciativas da universidade e tentando melhorar a imagem da universidade junto à sociedade de modo geral. Mas eu acho que o problema, além de não ser do Sindicato Nacional, e nesse caso eu concordo com o Cláudio, eu acho que o problema também não é o governo, entendendo o governo como poder executivo. Esse governo, ele está à esquerda das preferências sociais. Não há base social para que o governo adote uma agenda de fato progressista. As pessoas não são a favor. As pessoas não estão conectadas com um ideário de transformação da sociedade. Então, primeiro a gente tem que arregaçar as mangas e disputar a sociedade civil, para que ela dê amparo às autoridades políticas para implementarem as transformações desejadas. Se a gente é democrata, a gente tem que acreditar que a luta é na sociedade civil, como Gramsci já nos instava a fazê-lo, e não trabalhar com modelos analíticos no qual existem nós, a vanguarda e o governo, deixando de lado todo esse caldo social que a gente precisa disputar para que ele esteja do nosso lado nessa luta, e não do lado contrário. Obrigado, Maíra. A gente já passou aqui do nosso tempo regulamentar no programa, mas eu vou deixá-los à vontade para fazerem aqui as suas considerações finais. Eu queria trazer para o Nildo um questionamento que surgiu aqui do Luan Neto, nosso espectador. Ele te pergunta o seguinte, Nildo, fica à vontade para as considerações e responder aqui. Bom dia, camaradas. Professor Nildo, na sua visão, Guerreiro Ramos abandonou o marxismo no fim da vida ou isso é mais uma falsificação para despolitizar sua obra, como fizeram com autores da TMD? Fica à vontade, Nildo. Bom, a questão sobre Alberto Guerreiro Ramos, a meu juízo, o mais importante sociólogo brasileiro, autor da Redução Sociológica, ele não abandonou o marxismo porque ele nunca foi marxista. Guerreiro Ramos era um eclético por excelência, lúcido, o mais brilhante intelectual da década de 50, não tem comparação. Então, ele nunca foi marxista, e foi um crítico mordaz do chamado marxismo-leninismo, embora tinha grande admiração por Marx e outra de igual tamanho por Lenin. Então, mas isso demandaria uma longa conversa e que nós não temos o tempo aqui. Rápidas considerações. Cláudio, por que o Andes é lulista? Não é porque ele não bate no governo, não faz greve, essa é uma questão de sobrevivência elementar. Se não fizesse isso, não seria lulista, seria pelego. Não é o caso. O Andes, o sindicato que eu apoio, o sindicato que eu solicito que dê a linha, e não dá nas greves, não dá a linha. O Comando Nacional, Cláudio, o que ele faz? Ele manda uma rodada de assembleias, ele não diz suspende ou não a greve, devia dizer, quero te dizer, quando eu estava militando mais ativamente no movimento sindical, essa era uma conduta padrão no Andes, tem uma regressão política e intelectual no Andes. E isso não reforça a reflexão trotskista, por excelência, da vanguarda, percebe? Não é um problema de direção, ainda que ela exista, é um problema de linha política. E nesse contexto, o Andes não transcende o projeto político-intelectual e o horizonte, vamos chamar lá generosamente estratégico, do lulismo. Acredita que é possível fazer justiça social dentro da ordem burguesa, acredita que políticas públicas podem ser potencializadas, acredita num conjunto de quinquilharias ideológicas que estão caindo por terra, percebe? Apoiado. Esse gramscianismo que a Maíra defendeu aqui, eu passo longe dele. Maíra, eu fui um crítico de Carlos Nelson Coutinho, que foi, aqui no Brasil, o gramsciano mais, digamos, potente. E ele acreditava que a luta no interior do Estado podia ser feita de maneira eficaz. Fracassou. Bom, então, nesse sentido, Cláudio, aqui que é importante dizer, o Andes não supera o horizonte da esquerda liberal no que diz respeito ao projeto de sociedade e educação. E por isso que defende cotas, mesmo que de maneira mediada, defende políticas públicas exuberantes, financiamento, etc., e por isso que faz uma luta econômica do orçamento e dos salários com o mínimo de lucidez. E é o que me vincula ao Andes, nada mais.
E eu vou estar aqui com o Andes, combatendo o PROIFES e combatendo esse dado que a Maíra colocou aqui, da apatia dos professores. Agora, o trabalho fecundo que eu acho que no Instituto de Estudos Latino-Americanos eu faço, ou na direção da editora da UFSC, não é uma referência suficiente para medir a universidade brasileira. O eu soberano aqui, para usar a expressão de Elizabeth Rodinesco, não comanda a minha avaliação social. Tem que ser uma avaliação social. Por último, uma reflexão que a Maíra diz bem, não é um problema de governo, Maíra, você está aliviando para o Lula, para o petismo e para o petucanismo. Por quê? Vou explicar. Não há base social. O que faz um governo? O governo tem que lutar pelo seu programa. O que aconteceu com o PT, com o Lula? Uma decadência moral, ética e programática. Ora, o que nós nos defrontamos? Alá Gramsci, hein, Maíra? Com o senso comum. Gramsci trabalhou o tema do senso comum. O que nós temos que fazer no senso comum? Bater no senso comum. Como é que eu exerço o diálogo com o senso comum? A forma concreta do diálogo é o exercício permanente da crítica. O que o pessoal quer? O pessoal quer partir da validação do senso comum, que é necessariamente as ideias da classe dominante, e tentar, a partir dali, numa luta de valores, levar uma maioria. Ora, quando o petismo, o Lula e a esquerda realmente existente, com o PCB, com o PDT, com o Partido Socialista Brasileiro, com as organizações sindicais, Cláudio, CS, todas elas, eu não estou aqui eu não sou filiado à CST, já digo claro aqui, eu não tenho preferência por nenhuma central sindical. O que aconteceu? Quando renunciaram o horizonte estratégico da revolução, caíram no ostracismo, incapaz de se defender da direita. Qual é a tese da direita, meus caros? E aí nós estamos literalmente perdidos. É que a direita diz, num bordão muito vulgar, estamos contra tudo que isso aí, tá ok? Lembra do bordãozinho do protofascista? Ele levou a maioria, Cláudio. E por quê? Porque a esquerda realmente existente defende o sistema, a fé na universidade, na imprensa livre, nas políticas públicas, etc. E a direita diz, isso que está aí não serve mais. Na medida em que vou aceitar a tese da austeridade ou essa ideologia neoliberal, que eu não uso esse conceito, isso é um horror, se implanta, é claro que toda ação estatal é contra o povo. E é claro que a direita vocaliza o desespero, a angústia, a solidão e a miséria de milhões. Nas políticas sociais, todas essas inclusivas, tocam de raspão na dor do povo. De raspão muito pequenininho, não é capaz de tocar no nervo da opressão e da exploração, e, portanto, o discurso da direita vai ser sempre majoritário na sociedade. E uma esquerda que aposta na ação estatal vai fazer programas tão miseráveis como o Pé de Meia, ou da Dilma, Ciências Sem Fronteiras, ou outros que estão aí, ou as políticas de cotas, de inclusão social, tudo que você quiser. Elas não dão conta da miséria, inclusive da ampla maioria da classe trabalhadora que está na universidade. A universidade não está composta por alunos de classe média, hein? É o proletariado que está dentro da universidade pública. É na Federal de Santa Catarina, em Sergipe, aí no Rio de Janeiro, na UFRJ e na Estadual do Rio. Veja, tem casos crônicos. Nós tivemos um problema lá na Federal de Santa Catarina agora da moradia estudantil. O déficit lá é de 40 milhões, aqui em Sergipe é de 30 e poucos. Mas o déficit da UFRJ é um crônico que nem $1 bilhão tira a UFRJ do estancamento crônico, da decadência programada de todas as universidades, que começou com o ajuste da Dilma, tirando 10 bilhões lá em 2015 do orçamento da universidade. De lá para cá foi queda. Então, veja, essa base social, Maíra, está aí. São os milhões de proletários, de deserdados, para usar a expressão de Franz Fanon, aliás, muito mal lida no Brasil, os condenados do Brasil. Essas maiorias imensas que estão na Baixada nas favelas do Nordeste e no Capão Novo, lá em São Paulo, na Restinga, em Porto Alegre, nesse Brasil imenso, aí no Maranhão, Cláudio, gigantesco, essas grandes massas abandonadas, que é a classe trabalhadora, essa não tem esperança nenhuma dentro do sistema. E quando uma esquerda liberal quer fazer justiça e disputar valores no interior dessa sociedade, quando essa sociedade está em crise imensa, tem uma base social que fica abandonada. Quem captura essa base social? A direita. Eis a questão. É uma coisa bem simples, que nós precisamos mudar. Sem a iracúndia, sem a rebeldia, sem a crítica impiedosa a tudo que está aí, nós não vamos sair do buraco. Não vamos, nos termos de vocês, dialogar com a maioria. Menos ainda mobilizá-los.
E dentro da universidade está muito mais complicado, porque dentro da universidade tem o direito à liberdade de cátedra, que cada um se faz o que quer, sem compromisso com o Brasil. Eu tenho projetos da Petrobras no Brasil inteiro, projetos com agricultura familiar, com grandes empresas, etc., que são importantes. Eu vejo os projetos dentro da universidade, projetos que envolvem o talento dos professores, dos técnicos e dos estudantes. Mas, a despeito dos seus méritos implícitos, e Anderson, mercantilizados ou não, o resultado da universidade é que hoje, nas condições atuais, ela é inútil para o governo e para a sociedade. Obrigado, Nildo. Cláudio, suas considerações finais. Estamos aqui, já ultrapassamos bastante tempo. Fica à vontade para falar o quanto você precisar aí. Não, tranquilo. Primeiro, agradecer ao Nildo, a Maíra, né, o Anderson. Eu acho que o debate, né, e as diferenças de interpretações, né, que a gente tem da conjuntura, do Estado, das lutas políticas, elas são essenciais e me parece que a gente não pode fugir, né, dos debates. Há vários elementos aqui que seria impossível saturar no debate como esse, né? Eu já até pontuei um pouquinho, né? Eu acho que há uma interpretação equivocada do que se chama, né, as políticas contra as opressões, né? Eu acho que existe, de fato, essa dualidade entre o fetichismo de minorias e maioria, que a gente precisaria dialogar muito mais. Eu acho que o nosso Sindicato Nacional nunca abandonou a luta estratégica. Nós entendemos que as políticas sociais, elas cumprem um papel importante. E aí eu queria finalizar dialogando, me permite, eu estou aqui lendo algumas coisas no chat, viu, Anderson, acompanhando, e tem uma frase que eu queria dialogar muito, né? Até porque é uma figura política que eu tenho respeito, uma admiração muito grande, que é o Renato Cinco, e que ele coloca, no caso, né, da democracia numa favela, né? Eu sou fruto de favela, né? São Luís, né? Morei 15 anos numa ocupação urbana e meus pais foram ocupantes urbanos, né? E para mim, ter políticas sociais, ela foi importante para não estar dentro dos dados onde se coloca pessoas negras nesse país, né? E isso não me levou a acreditar que as políticas por si só, né, focais, sociais e políticas públicas, elas nos colocam na solução definitiva para os problemas da classe trabalhadora. E aí eu resgato a palavra que eu coloquei inicialmente. Eu acho que há uma grande fossa entre um setor que acha, e aí foi capturado pela narrativa, pela racionalidade neoliberal, de que as saídas para a questão negra tornar o negro um empreendedor, né? Os problemas da população quilombola, empreendedorizar, né, a população quilombola, e, ao mesmo tempo, há um setor que tem se construído cada vez mais numa narrativa equivocada de colocar nas costas dos que lutam contra as opressões a responsabilidade do avanço da extrema-direita. É muito comum a gente escutar hoje que quem hoje potencializa a extrema-direita são os setores que lutam contra as relações de opressões que estão em permeio, né, de fato, à sociedade burguesa. É notório que a luta pela democracia ela se torna abstrata cada vez mais quando a gente desce para a periferia, porque eu sei o que significa isso. Eu sei que, por exemplo, mesmo num aspecto da normalidade burguesa hoje, o que a polícia atua, né, nas periferias do Rio de Janeiro, do Maranhão ou da Bahia, é só ver o exemplo do governo do PT da Bahia, que é o governo hoje que polícias mais matam populações negras no Brasil. Eu acho que está acima, né, em primeiro lugar, antes mesmo do Rio de Janeiro, né? Então, isso mostra um problema que, de fato, ele não se soluciona no âmbito dessa sociabilidade, mas não reconhecer, né, de que as políticas sociais, elas devem ser um elemento que nós não temos que ter vergonha de defender sem abandonar a luta estratégica, me parece delicado e complicado. Por isso que eu concluo reafirmando, né, que o nosso Sindicato Nacional, ele não vai abandonar, né, e não abandona em hipótese alguma luta estratégica, mas entende de que garantir acesso à população negra nas universidades, população indígena e política orçamentária para que essa população ela não seja expurgada através da falta de orçamento, ela tem que ser uma centralidade, e estamos aí abertos
prováveis e possíveis diálogos, né, seja com as pautas educacionais da universidade, mas seja também nas políticas sindicais. Por fim, só lembrar uma questão muito fundamental, né? Eu acho que a greve, viu, Nildo? A greve, e aí eu falo isso porque isso tem a partir do nosso estatuto, né, nosso Sindicato Nacional. O ANDES, ele não é uma federação, o ANDES é o Sindicato Nacional. Então, quando tem um comando nacional de greve, né, efetivamente as bases têm que ser consultadas, as assembleias de base são consultadas. O comando nacional, ele dirige de forma relativa, não absoluta, porque quem dirige a greve, a mobilização, são as assembleias de base. E isso eu reivindico, porque eu acho que isso é um elemento que nos permite fugir num processo de burocratização que tem avançado em muitos sindicatos e o que permite o nosso Sindicato Nacional ter uma taxa de sindicalização muito superior a muitos sindicatos, seja cutista, seja da CSP, seja da Intersindical. Cláudio, só uma questão. O meu problema não é que se consulte as bases. Tem que consultar as bases. Eu fui do Comando Nacional várias vezes. O problema é que a direção do ANDES não tem capacidade nem coragem mínima dos moléculas para dizer o Comando Nacional, para ser comando, vocês estão negando uma tradição fecunda do nosso sindicato em dizer encerrem a greve. O Comando Nacional está dizendo encerrem a greve. Agora ele não está decretando o fim da greve. Ele está dizendo, vamos iniciar a greve, vamos acabar com a greve, vamos aceitar a proposta. O Comando Nacional indica e as bases decidem, e aí volta para o comando. Portanto, a tua questão é falsa. Eu não estou postulando que vocês, na direção nacional do ANDES, que, aliás, em greve ele é só um voto no Comando Nacional. O resto é feito por delegação de base. O Comando Nacional tem obrigação, a diretoria tem obrigação de dizer, eu estou propondo que a gente aceite a proposta do cretino, do Camilo Santana e do governo petucano do Lula e propõe o fim da greve. E propõe para a base. O que vocês fazem? Vocês lavam as mãos, sabe o que vocês dizem? As bases se manifestam. Aí o pessoal do PCB, do PSTU, do PT, não sei mais de quem, vão nas assembleias e vão discutindo se querem ou não o fim da greve. É isso que não pode. Comando comanda. Agora, não comanda a revelia da base, comanda fortalecido por ela, respaldado por ela. O meu enfoque, portanto, é distinto desse espantalho que você criou aqui. Eu não estou querendo dar todos os poderes para você, a revelia da base. E uma maior taxa de sindicalização nossa, isso rende outro debate, outra reflexão, não se deve ao fato do Comando Nacional ter essa característica. Se deve às funções específicas dos professores, dos planos de saúde e de outras cositas mais que nós teríamos que conversar com mais detalhes. Obrigado, Nildo. Maíra, você quer complementar, o Cláudio? Não, porque assim, primeiro não é um espantalho, viu, Nildo? O que eu estou colocando, né, é, por exemplo, o Comando Nacional. Primeiro, a diretoria nem tem voto no Comando Nacional de greve. Isso é muito importante. Não, voto no sentido seguinte, ela vai lá e dá a sua posição. O comando é feito por delegação de base. Isso, e coloca mesmo. E eu acho que na greve do ano passado é muito paradoxal o que eu estou ouvindo aqui, porque, por exemplo, o Sindicato Nacional, ele foi inclusive criticado pelo setor, né, que se organizou numa chapa, que reivindica a CSP com lutas, de que a direção indicou o fim da greve. Mas, Cláudio, você tá me colocando a CST com luta só um problema, Cláudio. Do sindicalismo brasileiro, vamos pegar só os melhores exemplos. Eu estou só explicando como é que se deu o processo a greve que eu participei, das últimas greves que eu participei como professor, seja como estudante aqui na Universidade Federal do Maranhão, de que o Comando Nacional indica a suspensão da greve, a permanência, a assinatura ou não mas quem delibera de fato é a Assembleia de Base. Foi isso que eu coloquei inicialmente na minha fala e reafirmo. Concluo. Tá certo. Maíra, fica à vontade também, suas considerações finais, por favor. Enfim, obrigado pela tua presença aqui com a gente novamente. Teu áudio caiu, Maíra. Agora voltou. Bem, gente, primeira coisa é agradecer a todo mundo que ficou assistindo esse debate, dizer que é importante que a gente dialogue mais e brigue menos internamente. Eu vou fazer uma fala final que eu espero enfatizar aquilo que a gente tem em comum. Nós estamos no mesmo campo, nós estamos no campo que é uma universidade pública,
gratuita e de excelência. A gente não está, nós não somos rivais, nós estamos no mesmo campo e se a gente não vencer essa eleição, se o governo Lulu Tucano, que o professor Nildo, o termo que ele usou, se esse governo não vencer a eleição em 2026, nós todos estaremos perdidos. Nós teremos menos, a gente já tem pouco recurso, a gente vai ter ainda menos dinheiro para pesquisa, vamos sofrer mais ataques, vamos estar mais deslegitimados, então vamos ter a volta daquele processo de acelerado desfinanciamento que vivemos durante o governo Bolsonaro e no governo Temer que o precedeu. Esse governo que a gente tem, ele é o que ainda está nos fazendo não adentrar na barbárie, não adentrar nesse processo de escalada contra o Estado, contra a pesquisa, contra o pensamento livre, que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos com Donald Trump. Então, me parece que a nossa tarefa em 2026 é reeleger esse governo. Não me parece haver nenhuma outra possibilidade no horizonte com viabilidade eleitoral nesse momento. Então, espero que a gente esteja nessa mesma frente, do mesmo lado, em 2026. Sobre o nosso debate na universidade, parece que se a gente deseja, me parece que se a gente deseja defender de forma consequente, responsável, a universidade pública como um projeto nacional, a gente precisa reconectar a sua missão às aspirações do povo. Isso significa mostrar resultado concreto, com linguagem acessível sobre a nossa produção científica, o nosso impacto na vida cotidiana das pessoas. Isso significa rever formas de mobilização e luta, evitando a autocaricatura do radicalismo estéril. Isso significa reconhecer a pluralidade interna da universidade, em termos ideológicos e religiosos, disputando com generosidade, sem hostilidade, os valores em circulação, os valores hegemônicos. E, principalmente, resgatar o papel da universidade como espaço de ascensão social e de solução para os problemas concretos do país, e não como um enclave isolado em conflito permanente com a sociedade. Bem, a meu ver, a universidade continua sendo um dos poucos espaços que o Brasil tem, que ele conseguiu manter como uma alavanca real de inclusão, inovação e soberania, mas para que esse espaço se sustente, é preciso que a universidade também aprenda a escutar a sociedade que a sustenta, os estudantes que a ocupam, as famílias que apostam nela como última esperança. Então, para mim, defender a universidade hoje é fazê-la voltar a falar a língua do povo. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, viu, Maíra, a tua presença aqui com a gente, abrilhantando o nosso debate de hoje. Quero agradecer também ao professor Cláudio. Professor, mais uma vez, parabéns pela eleição no Andes. A gente certamente vai ter outras oportunidades para conversar aqui no Faixa Livre sobre os temas importantes para a educação superior aqui no Brasil. Obrigado demais e parabéns novamente. Nildo, também quero agradecer muito a tua presença aqui. Obrigado, valeu, Nildo, pela tua participação aqui. Grande abraço a todos. Grande abraço.